qualquer momento o projetista pode inserir novos elementos em qualquer painel da sua estrutura. Vamos aqui ver alguns exemplos de introdução de novos elementos em painéis de Light Steel Framing. As funções de introdução de elementos são introduzir elementos, eliminar elementos e cortar elementos. Quando se seleciona introduzir elementos, temos a possibilidade de introduzir barras horizontais, barras verticais, barras diagonais, fitas horizontais para travamento, fitas diagonais também para travamento e reforço com viga caixão, portanto um reforço localizado numa viga do nosso painel LSF. Vamos escolher um painel, clicar no painel para saber quais os perfis que são utilizados nesse painel e agora fazer então a escolha do painel num plano isolado para podermos trabalhar melhor. E vamos fazer a inserção de um novo elemento. Neste caso vamos fazer a introdução então da diagonal, desde a viga inferior à viga superior do painel. E portanto aí está colocada a diagonal numa das direções e agora vamos fazer a mesma operação na outra direção. Estas diagonais correm por fora do painel, apesar de estarmos a selecionar pontos no eixo do painel, a colocação das fitas é feita na extremidade, na face do painel, como podemos ver aqui nesta imagem. Estes travamentos são essenciais para transmitir as ações horizontais ao nível dos pisos e da fundação. Garantem assim uma maior estabilidade das barras verticais do painel. Mas vamos ver a introdução de outros elementos dentro de um painel. Mais uma vez, ver quais são os perfis que existem nesse painel e vamos agora, por exemplo, introduzir barras horizontais de reforço. A introdução destas barras horizontais funciona de uma forma bastante simples. Nós escolhemos a barra que queremos reforçar e a seguir os limites onde vamos reforçar a barra, neste caso entre o primeiro montante e o quarto montante. Podemos indicar que é para todo o vão ou então personalizar as distâncias e podemos também indicar os orifícios de parafusos que queremos colocar nesse reforço, nesse perfil de reforço. A partir de agora, esta zona está reforçada com um perfil duplo. São secções em U encaixadas uma na outra. Vemos ali o limite da secção introduzida até ao quarto montante. Nós vamos pedir uma vista com uma renderização melhor para se perceber efetivamente a colocação desse elemento. Vamos voltar aqui ao render e tirar a transparência das barras, torná-las opacas. E assim já se consegue ver bem a zona do reforço. Temos aqui o aberto e ali o com a zona reforçada. Portanto, quando necessitarmos de reforçar alguma zona horizontal com duas vigas, basta fazer esta operação e rapidamente temos esse reforço colocado no painel. Vamos agora fazer a aplicação de outro elemento no nosso painel. Neste momento, vamos então introduzir, por exemplo, uma barra diagonal. Indicar a distância, a orientação da barra e que queremos colocar a barra por 2 pontos. Então é possível em qualquer painel, em qualquer subpainel do painel principal, fazer a introdução da diagonal. Basta indicar de onde parte e aonde chega a diagonal e depois clicar em 2 pontos que nos permitam fazer a introdução dessa diagonal. Mais uma vez, a diagonal pode ir de viga a viga, viga a montante, montante a montante, consoante o utilizador pretenda.
Voltemos às funções de introdução de elementos. Neste caso, a função de eliminar elementos, para eliminar das duas barras diagonais que acabámos de introduzir e arranjar assim espaço para fazer a introdução de novos elementos. Por exemplo, vamos agora introduzir barras verticais e barras horizontais. Vamos clicar no painel para ver os perfis que lá estão e agora introduzir uma barra horizontal. A barra pode ser introduzida por um ponto, à altura de um ponto, ou então definirmos a distância à base do painel. Depois basta clicar em dois montantes que definam o início e o fim do reforço horizontal. E aí está a barra horizontal introduzida. Vamos voltar atrás para mudar o sentido dessa barra e voltar a repetir a operação. Agora sim o U aparece virado para baixo. Portanto, bastante simples. Escolher o reforço, a altura a que queremos colocar o reforço, os limites inicial e final do reforço e a barra irá aparecer. Vamos agora fazer a introdução de barras verticais. O sistema é em tudo semelhante, basta-nos selecionar o limite superior e o limite inferior e indicar a distância à origem do painel a que vamos colocar a barra, neste caso a 40 cm da origem do painel. Clicamos então na parte superior e na parte inferior da barra e ali está o reforço montante colocado a 40 cm da origem do painel. Vamos agora colocar um outro montante, mas a 3,20 m da origem do painel e com uma orientação diferente. Mais uma vez basta-nos clicar no elemento superior e no elemento inferior onde vai ser gerado o montante e aí temos um montante com duas alturas. Portanto, modificações muito simples de fazer e que permitem reforçar, permitem personalizar os painéis de Light Steel Frame. Vamos eliminar aqui alguns elementos para fazer a introdução de um último elemento que são as chamadas fitas horizontais. Antes ainda, fazer aqui a colocação de um novo reforço numa outra zona da estrutura. Agora sim a colocação das nossas fitas horizontais. Mais uma vez saber os perfis que lá estão colocados e a fita horizontal funciona como a viga horizontal. É possível definir a distância à altura, digamos, à base do painel e depois indicar entre que montantes é que a fita vai ser colocada. Por exemplo, entre estes dois montantes. E ali temos as duas fitas, uma pelo interior e outra pelo exterior, colocadas no nosso painel.